Olá, bom dia. Está no ar Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Eu abro essa edição falando da reabertura do comércio e do retorno de cultos religiosos aqui em São Paulo. Vamos ver como foi. O estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, entrou em uma fase de transição, que também prevê a reabertura de restaurantes, salões de beleza, cinemas e teatros a partir de 24 de abril. A gente fica em casa há muito tempo, acaba ficando um pouco deprimido, entendeu? Então é muito importante ter o comércio aberto de novo para oxigenar o nosso país, as nossas coisas, para ficar mais fácil. Você sair assim para um lugar assim que nem aqui, aberto, a gente vê que também tomando todos os cuidados. É muito radical deixar fechado, obviamente que não dá para ser como antes, mas abrindo com todos os cuidados, eu acho que já estava na hora de abrir, sim. As lojas estão autorizadas a abrir entre as 11 da manhã e as 7 da noite, com 25% da capacidade. A população ainda não pode permanecer nas ruas entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Aos poucos tudo vai voltando ao normal, né, gente? Olha, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que se o Brasil receber $1 bilhão em ajuda da comunidade internacional, poderá reduzir o desmatamento ilegal da floresta amazônica em até 40%. Acompanhe. Nós vamos fazer todas as ações que nós pudermos com o nosso orçamento e os nossos recursos. E há um plano apresentado aos Estados Unidos, mas que pode ter ajudas não só do governo americano, mas de empresas privadas nos Estados Unidos e de outros países, e também governos de outros países, que requerem $1 bilhão para que possam ser aumentados. Salles fez essas observações depois que os Estados Unidos pediram ao Brasil uma ação imediata para alcançar recursos concretos, em resposta à carta que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao seu colega americano Joe Biden na quinta-feira, pedindo recursos para erradicar o desmatamento ilegal até 2030. É preciso que haja recursos e dedicação intensos para que isso seja alcançado. É um tema difícil, porque, como eu já disse, é um território bastante grande, onde vivem 23 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho do desafio. Essa ajuda, segundo Salles, serviria para fortalecer as ações e, ao mesmo tempo, criar uma alternativa econômica para os moradores da região amazônica. Bolsonaro, amplamente criticado internacionalmente por sua política ambiental e seu discurso a favor das atividades extrativistas em áreas protegidas, lançou sua promessa ambiciosa dias antes da cúpula de chefes de Estado sobre a mudança climática organizada por Biden, em Washington, em 22 de abril. Em seus mais de 2 anos no poder, o desmatamento e os incêndios florestais na Amazônia atingiram níveis preocupantes. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O dia amanheceu fechado aqui em São Paulo e com uma garoa fina. A máxima hoje deve chegar a 21 graus por aqui. Então vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão se espalhar em parte das regiões norte e nordeste do país. A chuva acontece de forma frequente no noroeste do Amazonas, no norte do Amapá e desde o interior do Pará, passando pela região de Palmas, sul do Piauí, oeste da Bahia e em áreas do norte de Goiás e do Distrito Federal. Nesses locais pode chover a qualquer hora, com risco de temporais. As pancadas de chuva também serão frequentes, intercalando aberturas de sol na região de Porto Velho. Em grande parte das outras áreas dessas duas regiões, assim como nas capitais Cuiabá, Campo Grande e Brasília, o dia ainda vai começar com bastante sol e deve chover apenas entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos associada a um sistema de baixa pressão, a chuva forte continua persistente no leste de São Paulo, inclusive na capital, e entre a região de Curitiba e Florianópolis. Nas demais áreas do Sudeste, as pancadas vão se concentrar no fim do dia, com alto risco de tempestades. Por outro lado, o tempo volta a ficar firme desde o oeste paulista ao sul de Mato Grosso do Sul até o estado do Rio Grande do Sul. Nessas áreas não há condições para chuva. Já nas capitais da costa leste do Nordeste, inclusive na região de Salvador,
e também sobre a região de Fortaleza. O dia vai começar com sol e chove de forma passageira. As pancadas podem ser mais frequentes, principalmente entre Recife e João Pessoa. A mínima prevista em Curitiba é de 14 graus e de 20 graus na região de Vitória. Máxima prevista de 31 graus em Teresina, 30 graus em Campo Grande e 25 graus em Florianópolis. No destaque internacional, pelo menos 4 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte no leste de Paris. O acidente ocorreu neste domingo. O modelo Robin DR-400 havia decolado de Beauvais, a noroeste da capital. A aeronave foi encontrada em um campo perto de Saint-Paty. Uma unidade de busca da gendarmeria foi enviada ao local, onde havia um forte cheiro de querosene. Uma investigação foi iniciada para determinar a causa do acidente. O avião caiu a cerca de 20 quilômetros do maior aeroporto da França, o Charles de Gaulle. No Egito, um acidente ferroviário deixou pelo menos 11 mortos e mais de 90 feridos. 8 vagões de um comboio que ia do Cairo para Mansura descarrilaram perto da cidade de Touques, na região do delta do Nilo. Mais de 50 ambulâncias foram enviadas para o local e ajudaram a transportar os feridos. Segundo as autoridades, as causas já estão sendo investigadas. No Egito, acidentes de trem ocorrem com certa frequência devido à precariedade da infraestrutura ferroviária e de uma manutenção insuficiente. Em março deste ano, pelo menos 20 pessoas morreram e 199 ficaram feridas em um acidente no sul do Egito. Em um comunicado assinado pelo enviado dos Estados Unidos para o Clima e pelo enviado especial da China para mudanças climáticas, os dois países se comprometeram a cooperar no que chamaram de urgente o problema das mudanças climáticas. As duas potências destacaram estar comprometidas a cooperar entre si e com outros países para enfrentar a crise climática com a seriedade e a urgência que ela exige, afirmaram. Na nota, Estados Unidos e China dizem estar esperando ansiosamente pela cúpula ambiental virtual organizada pelo presidente americano Joe Biden na próxima quinta e sexta-feira, embora o texto não informe se o presidente chinês Xi Jinping assistirá ao evento. O presidente democrata convidou 40 líderes mundiais para esta reunião de rara magnitude para um presidente no poder há apenas 3 meses. A nota conjunta listou vários caminhos para a cooperação entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo que, juntas, respondem por quase metade das emissões de gases causadores do efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. Para encerrar essa edição, o domingo foi de homenagens aos mortos pelo coronavírus na Alemanha. Lá, a Covid-19 já deixou quase 80 mil mortos. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel e o chefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, homenagearam as vítimas na Igreja Memorial do Kaiser Guilherme II e na Konzerthaus da capital. O presidente alemão afirmou que é muito importante fazer uma pausa para se despedir com dignidade de todos aqueles que morreram durante a pandemia. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com uma atualização dos números de coronavírus no Brasil e no mundo. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais.